partidos políticos, e falavam, então, Fernando Henrique Cardoso, PMDB, falava Ulisses Guimarães, que naquele momento era a principal liderança parlamentar da oposição, falava Lula também, mas o lugar mais destacado era ocupado justamente por Ulisses Guimarães e pelos políticos da oposição, até então reconhecida como principal, certo? A 15 de novembro, para presidente da República! O que fica é essa força, né, da mobilização popular. Como isso pode levar, e sempre leva, né, a consequências históricas e bonitas, né, para um país. Tínhamos o grupo dos juristas, tínhamos a UNE, tínhamos a classe artística, os sindicatos, né, a figura do Lula aí, que é a história do fenômeno, né, dele, que ele discursou para 80 mil pessoas sem microfones. Então, esses grupos já estavam bastante flexibilizados, já sabiam o que queriam, já tinha uma crítica formada. Surgiu um líder, alguém que despontou, né, pelo canal livre, o Vilela. Olha, vamos fazer isso? Peraí, cada grupo já tinha pensado isso, então vamos nos unir. Então, em busca desse ideal, eles fizeram as diretas já. Isso seria a visão do Freud, que a massa só existe na formação individual dos grupos. Le Bon, ele vê pelo contrário, ele vê a sugestão, né, de um grupo, a sutileza, a sensibilidade dos indivíduos, independente de que grupos eles sejam, é que fez com que eles se unissem, formando uma massa, para resolver o quê? Algo no momento. A grande diferença dos dois é, para o Le Bon não precisa existir grupo, precisa haver só a sinceridade, a semelhança entre os indivíduos em busca de um ideal. E por Freud não, precisa a reflexão, a crítica de grupos que levem a esse movimento. Seriam as principais diferenças. Não, um líder reconhecido não, porque inclusive os atos, pelas diretas já, eram coordenados por Osmar Santos, que nesse momento era uma espécie de... Bueno, era um apresentador de televisão e de rádio, certo? Era o mais popular do país, certo? E isso fazia com que... E não era vinculado a un partido político. Por tanto, aparecía como unha especie de movimento suprapartidario. Mas é evidente que o número de militantes que facían barullo na rúa, o PT era o máis importante, mas o número de oradores era o MDB o máis importante. E a figura máis representativa, inclusive foi chamado de señor diretas, naquele momento pela grande imprensa, foi justamente Ulisses Guimarães, que depois foi o líder, digamos, o presidente do Congresso Nacional na Asamblea Constituinte de 1988. Então, se pode-se falar de alguma liderança, ela foi, de fato, Ulisses Guimarães, certo? Mas não se pode dizer que tenha sido uma liderança exclusiva, nem absoluta do movimento, certo? Lula já despontava como uma liderança muito importante, certo? Embora não tenha tido um líder, Ulisses Guimarães representava o movimento frente a uma população já reunida em grande número. Uma população sedenta por se colocar sob a influência de um chefe. Em todo caso, era representado como líder da massa aquele que subisse ao palanque para discursar. Para tomar esse cargo, não precisaria imprimir ordem lógica aos seus discursos. Bastaria apenas exagerar, repetindo a mesma coisa por diversas vezes e não esquecer de usar cores fortes em seus argumentos. Todo mundo, vocês! Vamos!
povo unido jamais será vencido. Todo mundo, braço erguido, todo mundo. A mina dos inconfidentes. Apesar de todas as manifestações e reuniões de uma massa insatisfeita com os rumos da política no país, o Congresso Nacional votou por não abrir as eleições aos votos diretos. O que se via do lado de fora do Congresso e em todo o país era uma população arrasada com o fracasso e um fim de um sonho que só viria a acontecer de fato em 1988. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Veja assim. Submetida ao Senado, ficando prejudicadas as emendas de número 6, 8, 20, 93, constante dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração, está encerrada a sessão. Senhor presidente!